Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar. Olha, daremos continuidade à nossa leitura da letra da Lei Seca. Então nós estamos aqui na Lei 9.099 de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. A primeira parte você também encontra aqui no meu canal, tá bom? Que é a parte civil. Nós agora vamos estudar a parte criminal, a segunda parte da lei. Capítulo 3. Dos juizados especiais criminais. Disposições gerais. O juizado especial criminal, promovido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, ok? Na reunião dos processos perante o juízo comum ou do tribunal do júri, decorrente de aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para efeitos desta lei, as contravenções penais, todas, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumuladas ou não com multa. Vamos repetir o artigo mais importante da lei. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei não comine pena máxima não superior a 2 anos, cumuladas ou não com multa. Artigo 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, da competência e dos atos processuais. Artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a ação penal, ok? Artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horários noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 desta lei. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Parágrafo 3º. Serão objetos de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalentes. Artigo 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível,
ou por mandado. Artigo muito importante. Vamos reler novamente. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Não encontrado acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Isso aqui é campeão de prova, me permita fazer essa observação. Não há citação por edital no juizado especial criminal. Não há citação por edital. Logo, ele não sendo encontrado, as peças, os autos serão encaminhados ao juízo comum, que fará a citação por edital e seguirá o procedimento mais próximo do procedimento sumaríssimo. Tá bom? Cuidado com isso. A intimação. Artigo 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante a entrega ao encarregado na recepção, que será obrigatoriamente identificado ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão, desde logo, ciente as partes, os interessados e os defensores. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão, desde logo, cientes as partes, os interessados e os procuradores. Artigo 68. Do ato de intimação, do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, se-lhe-á designado defensor público. Seção 2 da fase preliminar. Artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará o termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único. O autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se importará prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida cautelar, o seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Mais uma vez, um parágrafo campeão de prova. Artigo 69, parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, o seu afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com a vítima. Artigo 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes. Artigo 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso,
a do responsável civil, na forma do artigo 67 e 68 desta lei. Artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição civil, da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Ok? Artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição civil, da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Artigo 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, preferencialmente entre bacharéis de direito, excluído os que exerçam função na administração da justiça criminal. Parágrafo único do artigo 73. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis de direito, em direito. Excluídos, não pode, tá? Os que exerçam funções na administração da justiça criminal. Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título, a ser executado no juízo civil competente. Vamos ler mais uma vez, e aqui eu preciso falar umas observações. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Ok? Não é no próprio juizado criminal, é no juízo civil competente que vai se executar a sentença. Essa sentença não tem recurso, é irrecorrível. A sentença que homologa a composição civil dos danos civis é irrecorrível e tem eficácia de título judicial, sendo executado no juízo civil competente. O civil não é competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou de representação. Campeão de prova. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal privada ou de ação pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Artigo 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer representação verbal, que será reduzida a termo. Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência não implica decadência do direito, o que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. 6 meses a contar do descobrimento da autoria, ok? Parágrafo único do artigo 75. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito de representação, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Artigo 76.
havendo representação ou tratando-se de crime de ação pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multas a ser especificada na proposta. Parágrafo 1º do artigo 76. Nas hipóteses de não ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz pode reduzi-la até a metade. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado, não cabe a proposta, ter sido autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de quanto? 5 anos, pela aplicação de pena restritiva de direito ou multa, nos termos deste artigo, já ter utilizado o benefício nos últimos 5 anos, não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Parágrafo 3º. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Parágrafo 4º. A proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o benefício no prazo de 5 anos. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação. Ok? A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará em certidões de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo ao interessado propor ação cabível no juízo civil. Do procedimento sumaríssimo. Artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, princípio da oralidade, cuidado com isso, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis, senão os autos voltam, né? Parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69, termo circunstanciado de ocorrência desta lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida no boletim médico ou prova equivalente. Temos que tomar cuidado com isso aqui é muito importante. Me permita, eu sei que é a leitura da lei, mas me permita. Os crimes que deixam vestígio devem ter perícia. Entretanto, para a lei 9.099/95, primeiro, quando houver boletim médico ou uma prova equivalente para o crime que deixou lá a materialidade do exame de corpo de delito, vai ser o quê? Vai ser prescindível, dispensável o exame de corpo de delito. Quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Cuidado com isso, tá bom? Só lembrando, para a Lei Maria da Penha não cabe a referida lei que estamos estudando. Lá na frente a gente vai botar algo bem interessante. Se há complexidade ou circunstâncias do fato, do caso, aqui parágrafo 2º,
não permitir a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo 66 desta lei. Ok? Na ação penal de iniciativa do ofendido, ação penal privada, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo 66. Altair, qual é o parágrafo 66? Não é o envio para o juízo comum? Não é assim? Ou eu estou enganado? A citação será pessoal e faceada no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. Não sendo encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Ok? Então tá tudo certo. Na ação penal de iniciativa privada do ofendido, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66 desta lei. Tudo bem? Artigo 78. Oferecida a denúncia ou a queixa, será reduzida a termo, entregando a cópia ao acusado, com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Parágrafo 1º. Se o acusado não estiver presente, será citado na forma do artigo 66 e 68 desta lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer as suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, com no mínimo 5 dias antes de sua realização. 5 dias antes da sua realização. Parágrafo 2º do artigo 78. Não estando presente o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do artigo 67 desta lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 3º. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista do artigo 67 desta lei. Artigo 79. No dia e hora designado para audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade da tentativa de conciliação e de oferecimento da proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos do artigo 72, 73, 74 e 75 desta lei. Artigo 80. Nenhum ato será adiado. A regra é essa. Nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem dela deva comparecer. Artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou a queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Vamos ler mais uma vez, porque isso aqui cai muito em prova também. Lembrando, o autor do fato ele é o último a ser ouvido, até para poder elaborar melhor a sua defesa. Aberta a audiência, artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou a queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação da vítima, as testemunhas na vítima, na privada ou do Ministério Público, né? As testemunhas da defesa, interrogando-se a seguir o acusado. Se ele estiver presente, no caso, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Parágrafo 1º do artigo 81. Todas as provas serão produzidas
na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 1º-A. Durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios ao fato objeto de apuração nos autos, a utilização de linguagem, informação ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou das testemunhas. Parágrafo 2º. De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Parágrafo 2º do artigo 81. De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. A sentença, dispensado o relatório, ok? Uma parte da sentença, né? Mencionará os elementos de convicção do juiz. Artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação. Artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa e também da sentença caberá apelação. Cuidado. Que poderá ser julgada por uma turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Cara, esse cara chove em prova. Artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia, da queixa ou da decisão de sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por uma turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por uma petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Então, diferentemente do que ocorre no juizado comum, né? Aqui entra o quê? Aqui já entra as razões e o pedido. Tudo no prazo de 10 dias a apelação. Parágrafo 2º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética, a que alude o parágrafo 3º do artigo 65 desta lei. Parágrafo 4º. As partes serão intimadas da data da sessão do julgamento pela imprensa. Parágrafo 5º. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Parágrafo 83. Cabe embargos de declaração quando a sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão. Cuidado, hein? É igual no processo comum. No procedimento comum, cabem embargos de declaração quando em sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição e omissão. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração
interrompem o prazo para a interposição de recurso. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Então vamos tomar muito cuidado com os embargos de declaração. Se houver obscuridade, contradição ou omissão, cabem embargos de declaração no prazo de 5 dias. Ele pode ser feito de forma escrita ou oral. E o prazo de 5 dias conta a partir da ciência da decisão. Ademais, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Qual é o recurso, Altair? O recurso de apelação. Ok? E os erros materiais, o juiz pode sim corrigir de ofícios. Agora vamos para da execução, artigo 84. Estamos caminhando para o nosso final. Quero dizer para você que se você está gostando dessa leitura dinâmica, das observações, da ênfase, da qualidade do áudio da fala aqui, tá bom? Então se você está gostando, se está te ajudando de alguma forma, peço que você deixe o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, tamo junto e aproveita o conteúdo do canal. Tem muita coisa boa aqui que vocês podem aproveitar. Vamos lá. Da execução, seção 4. Artigo 84. Aplicada exclusivamente a pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na secretaria do juizado. Cuidado, isso também chove em prova. Aplicada exclusivamente pena de multa, só multa, o seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na secretaria do juizado. Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando nos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Artigo 85. Não efetuado o pagamento da multa, será feita a conversão em pena privativa de liberdade ou restritiva de direito nos termos da lei. Artigo 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa de liberdade ou restritiva de direito nos termos da lei. Artigo 86. A execução das penas privativa de liberdade e restritiva de direito ou de multas cumuladas com estas será processada perante o órgão competente nos termos da lei. Das despesas processuais, nos casos de homologação de acordo civil e aplicação de pena restritiva de direito ou multa, artigo 74 e 76, as despesas processuais serão reduzidas conforme dispuser a lei estadual. Das disposições finais, também campeãs de prova. Artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve, lesões corporais leves e lesões culposas. Cuidado, me permita falar algo para a gente não errar em prova. Lesões corporais leves, lesões corporais culposas, certo? É ação penal pública que depende de representação, salvo envolvendo Maria da Penha. Cuidado com as novas alterações que tivemos aí, tá bom? Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, junto com ela, poderá propor a suscis processual, não é assim? A suspensão do processo por 2 a 4 anos, é o período de prova, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Crime é o que a lei diz, não é contravenção penal, é crime. Presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, ok? Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado
ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz. Este juiz, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado ao período de prova, sob as seguintes condições. Primeiro, reparar o dano, salvo na impossibilidade de fazê-lo. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente ao juízo, a juízo, para informar e justificar as suas atividades. Parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Não é um rol taxativo. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada. Atenção! A suspensão será revogada no curso do prazo de 2 a 4 anos se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem um motivo justificado, a reparação do dano. Parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou por descumprir qualquer outra condição imposta. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Mas vamos tomar cuidado com isso aqui. Se ele vier a ser processado por outro crime, não há discricionariedade, a suspensão será revogada. Parágrafo 3º, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar o pagamento sem uma justificativa, não efetuar a reparação do dano sem uma justificativa, a suspensão será revogada. Agora, se durante o curso ele vier a ser processado por uma contravenção ou descumprir alguma imposição imposta, a condição lá do período de prova, aí haverá uma possível revogação. A revogação poderá ser revogada. O juiz será analisado ali, O juiz vai analisar ali, junto com o Ministério Público, a questão do caso concreto, tá bom? Então temos que gravar isso. A suspensão vai ser revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Parágrafo 6º. Não correrá prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Parágrafo 7º. Se o acusado não aceitar proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá os seus ulteriores termos. Alto aí. E se ele descumprir, aí vai retomar a situação anterior. O Ministério vai lá e no caso, vai seguir o processo, o trâmite do processo. A mesma coisa, tá ok? É revogado e toca o barco. Beleza? Se ele descumprir, poderá ser revogado. E se for questão de crime ou não houver a reparação do dano, aí vai ser revogado. Artigo 90. Chegamos ao final. As disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já tiver iniciada. Aí aqui a ADIM, que vai discutir a constitucionalidade e a validade do artigo 90. 90A. As disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Vamos repetir? As disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Artigo 91.
Nos casos em que a lei passar a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias sob pena de decadência. Artigo 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal e do Código Penal no que não forem incompatíveis com esta lei. Disposições finais comuns. Lei estadual disporá sobre o sistema de juizados especiais cíveis e criminais, sua organização, composição e competência. Artigo 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados e as audiências realizadas fora da sede da comarca em bairros, ok? Em bairros ou cidades a ela pertencentes. Vamos repetir? Os serviços de cartório poderão ser prestados e as audiências realizadas fora da sede da comarca. Poderão, Altair? Sim, poderão. Em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos de acordo com audiências previamente anunciadas. Artigo 95. Os estados, o Distrito Federal e os territórios criarão e instalarão os juizados especiais no prazo de 6 meses a contar da vigência desta lei. Parágrafo único. No prazo de 6 meses, contados da publicação desta lei, serão criados e instalados os juizados especiais itinerantes, que deverão dirimir prioritariamente os conflitos existentes nas áreas rurais ou locais de menor concentração populacional no prazo de 6 meses. Esta lei, artigo 96, esta lei entra em vigor no prazo de 60 dias após a sua publicação. Artigo 97, ficam revogadas a lei 4611 de 65 e a lei 7244 de 84, ok? Então chegamos aí ao fim da nossa querida lei 9099 da parte dos juizados especiais criminais. A outra parte, que é a primeira parte do juizado civil, nós também fizemos a gravação, tá aqui no nosso canal, a mesma qualidade de áudio, a mesma dedicação. Lá, se não me engano, foi só a leitura mesmo. Aqui, uma vez ou outra, eu fazia uma observação porque eu acho importante. Cuidado com a Lei Maria da Penha. Não cabe juizado especial na Lei Maria da Penha. Logo, mesmo que seja uma contravenção penal, mesmo que venha a ser ali um crime de menor potencial ofensivo, será instaurado o inquérito policial quando envolver violência doméstica e familiar ou desprezo aí a condição, discriminação, a condição do sexo feminino. Beleza, pessoal? Nossa, que legal a leitura dessa lei. Eu gostei bastante, aprendi, revisei, tá bom? Eu espero que vocês também tenham gostado. Cara, me segue lá na rede social, Altair_Lima. Me segue lá, fala comigo lá, posta aquela foto bonitona estudando comigo, que eu vou ficar muito feliz de ter participado da sua caminhada. Lembrando, nosso canal tem muitos vídeos com a qualidade muito boa, muitas questões direto ao ponto, tá? Aqui embaixo nós temos o link do grupo onde você pega os nossos materiais, tá bom? Aqui embaixo também nós temos o nosso curso de legislação especial, direitos humanos e um bônus especial de constitucional. Muito bom mesmo, vocês não podem perder por um preço muito acessível. Apenas clica aqui. Também aqui nós temos o nosso material de direito penal, livro virtual, né? PDF, material de direito penal e processo penal, onde nós abordamos os principais temas para os concursos que nós temos aí, principalmente não exclusivamente, mas principalmente os de carreira policial. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, tamo junto. Desculpa qualquer coisa, as falhas, porque tô gravando aqui no final da noite, vai dar 11 horas, 23 horas agora. Eu já fiz uma gravação hoje, já estudei, fiz uma prova hoje, então, uma prova aqui, né, em casa mesmo, de português. Então, assim, muita correria, muita dedicação, muito estudo, mas eu sei que Deus está conosco. Nunca se esqueça que é tiro, é bomba, é granada, nós estamos juntos. Valeu, pessoal!